Então tá. Então a gente está começando o primeiro, né? O primeiro episódio do Grenal Total, que é um programa idealizado por mim e pelo Muniz, com a ideia de rivalizar, né? Nem tanto, né? Até um lado mais amigo nessa rivalidade, de trocar, na verdade, informações e conversas aqui. A gente vai fazer análise dos jogos, a gente vai conversar com esses jogadores. E hoje a gente tem aqui, né? Vou puxar aqui para o meu lado, né? A gente tem aqui o craque, né? Dos anos 90, ali, dos anos mais difíceis do Colorado, eu diria. Carrasco do 5-2, que é sempre bom lembrar, né? Um cara totalmente alto astral, totalmente conhecido por Fabiano Cachaça, Bandido da Luz Vermelha, olha quanta coisa. Até esse último apelido não é muito conhecido, né? Diga lá, Fabiano. Boa tarde a todos. Apelido e falar é o que sempre sai no futebol até hoje. Isso eu vejo ainda acontecendo dentro do futebol, né? E isso, felizmente, é uma cultura nossa, né? Vem desde o jogador, vem desde quem está na comunicação, né? E eu vejo isso ainda acontecendo. Mas, bom, a vida segue, né? Mas a minha trajetória dentro do Internacional, graças a Deus, foi maravilhosa, né? Como você falou, um monte de histórias, né? Mas umas histórias que, graças a Deus, umas são verdadeiras, outras não. E é aquilo que você falou, né? Quando eu vim para o Internacional, o momento no Internacional era difícil, financeiramente, mas era um clube grande. É um clube grande, como todos os clubes grandes passam por esse momento de dificuldade, né? Não só aqui, enfim, na Europa. Hoje as pessoas estão conscientes que os clubes lá fora da Europa. Deu uma travadinha ali no Fabiano. Então, hoje, todos vendo aí o mundo afora, aí quando o lado financeiro pega dentro do futebol, é geral. Mas, graças a Deus, a gente, aos poucos, foi mudando isso naquele momento, um momento difícil do Internacional. Jogadores como eu e vários jogadores, como Gamarra, Enciso, André, o Christian retornou depois, e outros jogadores acreditaram, e o Inter acreditou em nós também, que a gente poderia mudar alguma coisa, poderia mudar a situação, né? E aquilo quando a gente montou aquele time 96. Veio o Fernando, volante, o Anderson subiu, que era da base, como eu falei do Christian, era um clube que no momento o Internacional ia jogar o Brasileiro, era desacreditado, que era o favorito a cair para a segunda divisão, e nós fomos campeão em cima do Grêmio, e logo em seguida engatamos a primeira, e fomos parar em terceiro colocado do Brasileiro. Tinha possibilidade de ser campeão? Tinha, né? Todos sabiam, nós também sabíamos, mas tivemos umas pequenas dificuldades ali também, né? Dentro do campeonato, dentro da arbitragem, que aconteceu alguns jogos que deixou nós muito mal. E mais importante, o Internacional veio cada ano, de 96, 97, depois 99 teve aquele episódio de cair, não caiu, aí depois veio outro episódio, 2002, né, 2002 ali também para cair, eu estava no clube, graças a Deus não caiu, e depois o clube tomou seu rumo, né. E acabou caindo, né? Infelizmente. Tá ouvindo? Sim. E aí a gente, poxa, eu participei de tudo isso, né, o crescimento do Internacional campeão de tudo, merecidamente, pelo que fez, pelos jogadores também, que depois, Fernandão, Yali, Índio, enfim, falar os nomes dessas feras todas aí, a gente acaba esquecendo alguns aí. E mudou o quadro, hoje o Internacional, todas as competições é favorito, né, de chegar às finais, e pelo que fez e que tem muito o que fazer ainda.
Apresenta o nosso outro convidado aí, Muniz. Faça as honras. Do outro lado, nós temos Emerson Ferretti, 15 anos de Grêmio, né, chegou aos 8 anos, foi embora aos 23, né, veio um menino, foi embora um homem, tricampeão da Copa do Brasil, né, campeão da Copa do Brasil com Juventude em 99. Hoje soteropolitano, né, Emerson? Goleiro que fez história no Bahia, um goleiro com mais jogos no Bahia, 266, e o goleiro com o maior número de jogos consecutivos no Bahia, 155, vencedor da Bola de Prata em 2001, despachando goleiros como Dida, Júlio César, entre outros. Um dos goleiros mais técnicos que o Grêmio já revelou, né, Emerson? E, aliás, o primeiro goleiro que fez toda a base no clube e conseguiu manter uma titularidade, né? Prazer, Emerson. Bom falar contigo. Exato. Boa noite a todos. Prazer estar participando. Boa noite, Fabiano. A gente acompanhou aí a sua trajetória aí no Internacional. Acho que a gente chegou a jogar contra, né? Alguns grenais. Não sei se você já estava na época que eu era o goleiro do Grêmio, 91, 92, 93, né? Não, eu cheguei em 96. Então a gente não chegou a jogar 96. Contra Grenal, mas com certeza jogamos contra eu estando em outros clubes, né, pelo Campeonato Brasileiro. E você falou tudo, Muniz. Eu entrei no Grêmio muito cedo, né, com 8 anos de idade, né? Praticamente nasci dentro do Grêmio, cresci, fiz toda a divisão de base no Grêmio, me profissionalizei, fui convocado algumas vezes para a seleção brasileira de base e fui o primeiro, como você bem frisou, fui o primeiro goleiro que o Grêmio fez, né, na sua divisão de base e que se fixou como goleiro titular do time profissional, né? Até então, né, isso foi em 91, até então todos os goleiros que o Grêmio fazia não conseguiam se firmar no time principal, né, e o Grêmio sempre tinha que trazer goleiro, contratar goleiro, e a partir daí da minha chegada, né, o Grêmio se tornou um clube referência em formação de goleiros, né, porque veio o Derlei, veio o Murilo, Cássio, enfim, uma infinidade aí de goleiros formados na categoria de base do Grêmio. Se eu for citar, eu vou esquecer de todos, né, mas começou realmente comigo, né? Eu entrei também numa época que era muito difícil goleiro jovem jogar, né? Ainda tinha aquela ideia que goleiro tinha que ser experiente, mas experiente na idade, né? Quando tinha 24, 25, agora pode botar. Só que a gente só ganha experiência jogando, né? Independente da idade. E eu estreiei no Grêmio com 20 anos, recém tinha feito 20 anos de idade. Isso também foi uma novidade dentro do Grêmio, né? Eu acho que a chegada do Taffarel no Inter alguns anos atrás, né, ele estreou muito jovem também e se fixou como titular, começou a ter destaque. Isso ajudou ao pessoal do Grêmio confiar num goleiro jovem, né? E é uma pena que eu não tive sequência no Grêmio justamente por 2 lesões, 2 fraturas na perna, em 93 e outra em 94, que acabaram dando uma quebrada, né, na minha carreira, 2 anos aí praticamente no departamento médico, que deu a oportunidade, perdi espaço, deu a oportunidade de chegar um outro goleiro, tomar o lugar e seguir, né. A partir daí de 95, quando eu fui para o Flamengo, já foi minha despedida do Grêmio, apesar de eu segui como atleta do Grêmio, que na época ainda tinha a lei do passe, né? Eu só fui me desligar do Grêmio mesmo em 2001, que o Bahia me comprou, né? Depois de um ano emprestado no Bahia. Mas voltar a jogar pelo Grêmio nunca mais, né? Então, infelizmente, a trajetória no Grêmio aí começou muito bacana, mas se encerrou dessa maneira e eu fui procurar meu espaço em outros clubes, né? O Fabiano, ele veio do Juventus da Moca, né? E tem um fato até curioso, não sei se até se a gente pode falar aqui, mas um fato que meio incomodou ali até a torcida meio no início, que ele disse que ia vir, ia jogar um pouquinho e depois ia jogar num grande de São Paulo, né?
E aí a torcida ficou assim, pô, como assim, né? Ele veio para jogar no Inter e tá pensando já em sair para ir para um grande de São Paulo. E naquele momento acho que ele nem imaginava tudo que ele ia representar, né, para o Inter, toda a história dele no Inter, né? Eu acho que travou a imagem ali do Fabiano. Travou. Bom, depois a gente recapitula isso aí. Pode continuar aí, vai daí, Muniz. Eu tenho uma pergunta para o Emerson. Ele já falou da lesão que ele teve, né? A primeira contra a seleção de Capão da Canoa, né, Emerson? Exato, né? E eu queria, porque tu ficou muito tempo afastado, né, do futebol. E tu teve uma transição antes de entrar na equipe titular, porque vem Mazzaropi, daí vem Emerson e vem Danley, né? E quando tu começa, o Mazzaropi vira preparador de goleiro. Não, mas o Mazzaropi já tinha saído. Na verdade, eu subi muito jovem para o time profissional, né? Eu, com 17 anos, eu já era o terceiro goleiro da equipe profissional. Então, era Mazzaropi, Gomes, os goleiros do Grêmio, e eu treinava junto com a equipe profissional, só que chegava no final de semana, eu voltava para o time sub-20 para jogar, né? Assim, eu não perdia, ao mesmo tempo que eu me preparava melhor com os profissionais, já ganhava em experiência, eu não perdia ritmo de jogo porque eu jogava pelo time sub-20. E teve uma época que eu fui convocado para a seleção brasileira sub-20, né? E praticamente passei 6 meses servindo a seleção brasileira. Nós jogamos um sul-americano na Venezuela, que fomos campeões, e depois jogamos um mundial em Portugal, em 91, que fomos vice-campeões, né? Mundiais com a seleção brasileira. Nesse período, um pouco antes desse período, o Mazzaropi saiu, Evaristo de Macedo foi contratado em 1990, e eles tiveram uma divergência na metade do ano, né? Mazzaropi e Evaristo, e aí o Mazzaropi acabou saindo, encerrando, né, a passagem dele pelo Grêmio de muitos anos, e aí o Evaristo trouxe Sidmar, né? O goleiro Sidmar. Então aí ficou Sidmar e Gomes revezando no time titular, e eu continuava como o terceiro goleiro, mas eu tinha 18, 19 anos ainda. Sim. No início de 91, naquela época, o brasileiro era no primeiro semestre e os estaduais no segundo, né? Nesse primeiro semestre de 91, eu fiquei praticamente o semestre todo na seleção brasileira, né? E quando eu voltei na metade do ano, após o Mundial, o Grêmio emprestou, enfim, o Gomes foi embora do Grêmio, o Sidmar foi fixado como goleiro titular e eu fui efetivado como reserva imediato, né? E aí eu fiquei esperando minha oportunidade. Fiz 20 anos, em setembro, e em novembro surgiu, o Sidmar não estava numa fase, né, começou a passar numa fase difícil, começou a ser muito criticado, e o Espinosa, que era o treinador na época, resolveu apostar, né, em mim, e me colocou para jogar. Lá, a minha estreia foi em Juí, contra o São Luís, no Campeonato Gaúcho, né? E aí eu não saí mais do time, né? No primeiro jogo eu fui muito bem, e não saí mais do time, só saí 1 ano e meio depois por lesão, né? Com a fratura da perna, mas foi isso que aconteceu. Então eu não peguei, o Mazzaropi eu peguei sim, treinando com ele, né? Ele era uma referência para nós goleiros da divisão de base, né? Porque ele tinha sido campeão da Libertadores, campeão mundial com o Grêmio, e era o goleiro que praticamente jogou a maior parte, praticamente não, ele jogou a maior parte da década de 80, né? Então eu treinei muito com o Mazzaropi, mas não entrei no lugar dele, ele já tinha saído. E após, em 92, quando ele encerrou a carreira, ele voltou para o Grêmio como treinador de goleiro. E aí ele foi meu treinador de goleiro. Sim, eu queria te perguntar, uma lesão dessa é muito séria, né? E fica muito tempo sem jogar. Eu queria ouvir de ti, como um garoto jovem na época, qual foi a importância do Mazzaropi nesse momento em tentar, até fator psicológico, ajudar o atleta a manter a cabeça no lugar, porque deve ter passado uma infinidade de coisas na tua cabeça, né? No momento da lesão, né? Na verdade, até pela juventude minha, né? Eu tinha 21 anos, eu não tinha a dimensão do que era
aquela lesão, né? Apesar de ter sido realmente muito grave, foi uma fratura de tíbia e fíbula. Foi no final de fevereiro, eu só fiquei liberado para treinar normalmente em novembro. Portanto, eu perdi o ano todo, foram 9 meses de recuperação, né? E quando eu fiquei recuperado, que eu voltei a treinar e voltei a jogar, né? Já de novo voltei ao time titular do Grêmio, eu tinha dor ainda na perna, né? E os médicos falavam que era coisa da minha cabeça, enfim, era dor residual, coisas desse tipo. Na verdade não tinha ficado bem recuperado, e eu 4 meses depois acabei quebrando a perna novamente em Bagé, num outro amistoso de início de temporada, sozinho, né? Quando eu apoiei a perna no chão, acabei fraturando no mesmo local, e isso só comprovou que não tinha sido bem feita a recuperação, né? Na verdade, houve falha médica na minha recuperação, senão eu não teria quebrado pela segunda vez no mesmo local. Só aí que eu comecei a me assustar um pouquinho com a gravidade da lesão, porque 2 fraturas na perna poderiam acabar com a minha carreira, né? Poderiam ter deixado sequelas que impossibilitariam eu seguir como atleta profissional de alto rendimento do futebol. Graças a Deus não aconteceu de impedir a sequência da minha carreira, mas atrapalhou bastante. Foram 2 anos que eu fiquei muito mais no departamento médico do que propriamente jogando, e isso fez com que eu sumisse um pouco do cenário, né? Perdesse espaço dentro do clube e tivesse que procurar. Lógico, né? Exatamente, né? E assim, o Mazzaropi, logicamente que ele teve uma importância grande por conta da experiência dele, né? Eu acho que ele nunca sofreu uma lesão tão grave quanto a minha, mas por tudo que ele já tinha passado na carreira, ele sempre apoiou. O Mazzaropi é um amigo ainda, apesar da gente não se falar, né? Até porque eu moro em Salvador, mas toda vez que há a possibilidade, há um carinho muito grande das duas partes, né? Fabiano, agora eu vou recapitular aqui o que eu tinha falado. Tu veio do Juventus da Moca, né? E tem até um fato curioso, que nem sei se a gente pode estar falando aqui, mas na apresentação, ou em seguida ali que tu foi apresentado, a torcida até pegou no teu pé, que tu tinha falado que não, eu quero vir e depois eu quero ir para um time grande de São Paulo. E aí diz que a torcida não gostou muito, só que naquele momento tu nem imaginava, né, o que ia se transformar, o que tu ia representar para o clube e até o que o clube ia representar para ti, né? Isso foi falado porque eu queria ter uma oportunidade, e eu estava tendo no mesmo momento, e alguns jogos sempre eu falava, ele não está pronto, e eu falei, realmente, se eu não jogar aqui, eu vou jogar em outro clube grande, porque era o meu objetivo, buscar clube grande, como eu estava no Internacional. Sim. Então eu falei isso mesmo para as pessoas entenderem que eu queria buscar meu espaço. Eu tinha o maior respeito pelos atacantes que estavam aqui, mas eu estava já no momento da minha carreira ali, com 20 e poucos anos, e eu precisava dar um boom. E sim, quando antes de vir para o Internacional, teve especulação de outros clubes de São Paulo. E quando eu falei aquilo, tanto que a torcida ficou assim, mas eu não falei por mal, falei por bem, tanto que depois, logo passou o empréstimo, que o Inter tinha o direito de comprar, né? A preferência, o Inter foi lá e comprou, e tanto que eu fiquei feliz, e em cima disso veio as outras propostas para o meu procurador, que era de São Paulo, e não aconteceu, porque eu falei, não, o Internacional vai cumprir, né, o dever, vai comprar, então eu vou ficar aqui. Então, aquela forma, quando eu falei, eu queria buscar meu espaço mesmo, não respeitando os jogadores, nada. E eu queria vencer, como todo atleta, né? E quando chega num clube grande, porque eu sabia que era um clube grande, eu não queria voltar para clube pequeno, porque, poxa, tu luta para chegar num clube grande, daqui a pouco você está num clube grande, o clube grande tem uma possibilidade de saber que ali tem um jogador que pode, né, fazer algo para o clube,
e eu também crescer com o clube, né, e daqui a pouco voltar para um clube grande, como acontece com vários atletas, bons jogadores que vêm para o clube, quando não tem essa oportunidade, volta para um clube pequeno e não tem uma estrutura boa de cabeça. Aí daí uns têm uma estrutura boa, logo em seguida volta aos clubes grandes, tem uns que não, tem uns que desce e infelizmente não retornam aos clubes pequenos, né? Mas foi bom aquilo porque a torcida também ficou brava, gostou, a diretoria foi lá e pagou e eu fiquei feliz pra caramba. Sim, sim. Não, Ô Fabiano, qual o ano que você nasceu, Fabiano? Eu sou 75, 75, não, é porque durante a minha época na base do Grêmio, o Juventus era uma das referências em divisão de base, né? O time 7-1 desde o 7-1, né? O time 7-1 do Juventus era um dos melhores times do Brasil, né? Isso, a gente era... Exatamente, você falou, era o Fernando Diniz, o Anderson, que veio para o Grêmio, depois veio o Nenê, outros jogadores, o Robson Ponte, depois foi para a Alemanha, jogou no Guarani, foi para a Alemanha, o Nenê, o lateral esquerdo, que jogou muitos anos no Paris Saint-Germain, acho que no Saint-Germain, lá no Paris Saint-Germain, também surgiu lá. Então, vários jogadores. Acho que o Gil também, que jogou no Corinthians e no Inter aqui muitos. Também. A base nossa era muito forte, né? Lá no Juventus. O Juventus era mesmo. Os teus anos 90 ali, né? A segunda metade dos anos 90 te gerou muita coisa, né? Muita coisa boa, claro, né? Título e tudo mais. E naquela época até comparavam pelo jeito de jogar, por usar 7 e tudo mais, com o Valdomiro, que é um dos maiores ídolos. Né? Mas a dificuldade é grande, né? Quando a gente chega num clube grande, vem essa cobrança, esse peso, né? Quando eu cheguei aqui foi a mesma coisa. Porque essa camisa é pesada, porque tem uma tradição, tem isso, tem aquilo. Lógico que eu morei dentro do Beira-Rio, eu sabia de todos os jogadores que fizeram história, né? Porque tá lá as histórias deles até hoje. Então eu fiquei sabendo, eu falei, bom, se eu chegar perto do que ele fez de gol e de título, né, eu tô bem. Mas é um jogador totalmente diferenciado até hoje, né? Ninguém chegou no nível dele, né? O Valdomiro, tanto que a gente, quando tem uma possibilidade de se encontrar nos eventos, a gente conversa bastante, né? E eu sabia desse peso, né? Mas tá aí, né? Você tem que assumir, né? E eu assumi com maior tranquilidade, assim, que eu sei que o peso foi jogado, mas eu assumi com o Nelson, dando uma oportunidade para mim naquela época, de jogar jogos importantes, clássicos, como o Grêmio, como o Cruzeiro, como o Palmeiras, e eu me saí bem, naquele momento, né? O Rodinei, amigão meu aqui na live, até comentou, 96 o Fabiano fez 2 buchas contra o Flamengo lá no Maracanã. Eu tenho teve desses anos aí, no final dos anos 90, porque era sofrido, né? Era sofrido. É sofrido, é igual eu falei, né? Da década de 90, como eu falei, qual clube que não tinha os seus problemas financeiros, né? Então, cada um com as suas histórias e não me arrependo de nada dentro do clube, tenho certeza, só agradeço, a gratidão ao Internacional que me deu nome dentro do futebol do cenário nacional e fora, porque é um clube grande, né? Eu sabia, é um clube grande, e a hora que eu tive a minha oportunidade, mostrei meu trabalho, né? Eu sempre falo isso, a gratidão pelo um clube que eu vivi aqui dentro. Não tive tantos títulos importantes, mas vem aquela, como você falou, a mudança de 90, da década de 90, que o clube estava passando por um momento difícil e a gente poder levar para o torcedor, para acreditar, ir no estádio, torcer pelo seu clube, torcer pelo seu time, e a gente foi mudando aos poucos, né? E aquilo que eu falei, onde o Internacional chegou, né? Campeão de tudo, decisões em vários campeonatos importantes no cenário do futebol. E isso aí que faz um clube grande, né? Acho que viver, passar por isso
e ter suas glórias, né? Como o Inter teve. Show de bola. Eu queria ouvir do Emerson. A gente acabou de falar o Fabiano citou, né? Eu queria me firmar no clube, porque eu precisava me firmar e tal. Em que momento, Emerson, caiu a ficha de que, assim, cara, eu tô jogando no Grêmio? Porque você foi muito cedo pro Grêmio e muito pelo seu irmão também, né? Que também foi pra escolinha do Grêmio. Então, você se espelhou nele e sempre quis ser goleiro. No momento caiu a ficha de, cara, tudo que eu passei, todas as categorias de base, toda a minha juventude, quando que caiu a ficha de que você estava no Grêmio, campeão mundial? Eu entrei com 8 anos, todos os garotos gostam de jogar futebol, né? Até sonham, né, em ser jogador, mas às vezes é por brincadeira, né? Não tem ainda aquela noção do que né, como profissão mesmo, né? E eu entrei muito mais inspirado pelo meu irmão, que entrou um ano antes na escolinha. Aí eu pedi para entrar já como goleiro, até porque eu não tinha talento nenhum com os pés, né? Eu não gostava de jogar com os pés. Eu preferia ser goleiro mesmo, né? Incomodar os atacantes, né? E aí eu fui passando todas as categorias, né? 10, 11, 12 anos. Mas quando o estalo deu, assim, da possibilidade, assim, é possível, de repente, me tornar um jogador profissional, foi quando eu fui convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, infantil. Eu tinha 14 anos, eu fiz 15 anos, estava na seleção brasileira quando eu fiz 15 anos, né? E ali eu tive... Primeiro que a seleção vem gente de tudo quanto é lugar, e aí eu disputei com outros 2 goleiros de outros times, acabei sendo titular da seleção brasileira, disputando o Sul-Americano infantil, e ali eu vi que poderia acontecer alguma coisa, né, ser palpável, né? Então foi mais ou menos esse fato, né, a convocação para a seleção brasileira com 14 para 15 anos que me despertou, né, realmente a possibilidade de um dia eu ser um jogador do Grêmio. E para mim, que era gremista, né, de uma família toda gremista também, né, eu era, na minha juventude, além de ser jogador da divisão de base, quando tinha jogo do Grêmio, eu ia para o Olímpico, junto com meu pai e com meu irmão, para assistir o jogo, né? Então eu era torcedor do Grêmio, né? E ali começou a ficar mais perto, né? O sonho começou a ficar mais próximo. E aí, com 17 anos, eu comecei a frequentar o time profissional, como eu falei. Com 17 anos, eu subi para o time profissional, já como terceiro goleiro do Grêmio, né? Então, eu muito novo, naquela época era difícil, hoje já não tanto, né? Jogador tão jovem assim já está jogando, com 18, 19 anos, mas eu com muito novo eu comecei a frequentar já aquele ambiente do time profissional, né? Daquela equipe campeã da primeira Copa do Brasil em 89, que tinha Alfinete, Luiz Eduardo, zagueiro, né? Jandir, enfim, vários craques, né? E eu estava ali no meio de todo mundo, bem jovem, quietinho no meu canto, mas trabalhando muito, né, para poder chegar. Então, desde os 15 anos, eu comecei a sentir que poderia acontecer, né? E, logicamente, que a convocação para a seleção também sub-20, que me deu uma experiência tremenda, ajudou bastante, e eu acho que também o pessoal, a diretoria do Grêmio, começou a me ver realmente com potencial para ser o goleiro do Grêmio, né? Fabiano, tu defendeu, acho, a seleção sub-23, né? Seleção brasileira sub-23. Depois do Campeonato Paulista, eu fui para a seleção. Aí eu saí da seleção, vim direto para o Internacional. E tu jogou no São Paulo com o início ali do Kaká, tu acompanhou ali também, acho que o início do Diego, do Robinho lá no Santos. Então tu jogou com os caras bem consagrados, assim, né, também dentro do futebol. Hoje são monstros, né? São lenda do futebol, mas estava começando gurizada nova, apesar que o Robinho já era uma sensação naquele ano, né? Sim. E quando eu fui para o Santos com o Leão, a gente montou o time, tinha acho que 3 ou 4 jogadores
de idade. Eu estava com 29 anos, né? Mas já naquela época falava que era veterano, já estava velho para o futebol, né? Naquela eles falavam isso, né? E aí montou ali Elano, Robinho, Diego, Júlio, Sérgio, que é o goleiro, né? E o Maurinho, enfim, o Léo, que já estava lá. E a gente montou um time de jovens que também foi criticado pra caramba, que era sempre um container de gurizada que ia cair para a Série B porque não tinha experiência. O Santos estava louco de colocar essa molecada. De repente virou a sensação, campeão brasileiro, e aonde tudo começou através dessa gurizada, que hoje o Santos dá toda a oportunidade para esses guri. Hoje o Santos só tem revelações, né? Exemplo para muitos clubes, né? Então eu tive essa participação lá junto com os outros jogadores. Sempre quando tem a oportunidade de conversar com alguns jogadores que passaram, a gente lembra disso, né? O Santos hoje é gurizada, mas naquela época, quando começou esse plano, esse objetivo do Santos, todo mundo era louco, né? O presidente era louco, o treinador era louco, e hoje o Santos é a base para todos os clubes de gurizada, né? Tanto que está aí novamente fazendo aí um bom campeonato na Libertadores. Ontem ganhou um clássico também com jovens. Então isso aí é um espelho para outros clubes também, passar por isso, né? Vai ter problema? Claro que vai ter, o time jogar com jogadores jovens, mas tem clubes ainda que está muito resistente a isso, né? Ainda acredita que os jogadores de idade, com certeza, ajuda muito. Vai ter vamos mesclar, né? Mas o Santos naquela época fez isso e deu certo. Então, porque nesse período agora que nós estamos vivendo aí, que esses jovens hoje, já de 16, 17 anos, já tem que estar atuando no profissional, né? Já tem responsabilidade fora e dentro das quatro linhas. Cada clube que tem que conduzir isso e mostrar o caminho para esses gurizados aí que tem possibilidade, sim. Até eu lembro bem, inclusive, né, porque não faz tanto tempo, para mim não faz tanto tempo, né, mas teve gente, acho que nem nascido era, mas eu lembro muito bem do jogo de despedida teu no Beira-Rio, e eu lembro de tu falar assim, dói demais, e muito choro, e como é que é encerrar a carreira? Essa dor era uma dor no corpo, uma dor sentimental, era uma mistura das duas coisas? A mistura de tudo, porque assim, para fazer um jogo de despedida como eu fiz, trazer vários jogadores na década do meu tempo 90, vários jogadores, é uma responsabilidade, você correr atrás de patrocínio, você correr, né, atrás de patrocínio, enfim, de tudo, né, é uma responsabilidade. Então era poucas pessoas. E falar também que o futebol, quando você vê que está terminando mesmo, né? Já tinha terminado, óbvio, mas você vê toda ali, a turma ali, né? Em volta, muitos já tinham parado, e a sensação de todo mundo emocionado, a torcida gritando. Então vinha tudo na cabeça, né? Então aí, por isso que eu sempre chorei pra caramba, num choro mesmo, era uma perda que tava uma perda, será que eu tava perdendo, como perde a vida, né? Como fala, a gente começa a viver novamente, né? E ali eu vi, olhando para meus amigos, eu falei, poxa, cara, futebol me deu tudo, né? Me trouxe tantas coisas boas, tenho lembrança disso, mas quando fala de terminar, é doído, cara. Olha, tem um jogador que fica ali dentro, cara, triste porque é uma parte que morre, né, cara, e depois tem que seguir a vida, né, mas é normal, né, como fala, né, mas eu chorei bastante, valeu a pena. Emerson, voltando um pouco para as categorias de base, no ano de 91, tu vai para o Mundial Sub-20 em Portugal, o Brasil faz uma excelente campanha e pega um Portugal na final, no Estádio da Luz, para um público de 127 mil pessoas.
Foi um dos últimos goleiros a pegar públicos tão grandes, né? Teve o Juventude e Botafogo no Maracanã. O último grande público do Maracanã. Mas voltando um pouco de Portugal e Brasil, como é ter um estádio abarrotado de gente, claro, torcendo para Portugal, tu jovem, aliás, todo o time do Brasil muito jovem, né, naquele Mundial. Como foi para ti enfrentar, isso foi para os pênaltis, né? 4-2 Portugal nos pênaltis. Como foi para ti essa experiência? Foi surpreendente, a gente não esperava, né? Ainda era o antigo Estádio da Luz. Eu até ano passado, não, em 2019, na Copa América aqui, eu trabalhei no comitê organizador da Copa América aqui em Salvador, e o treinador da Colômbia é o Carlos Queiroz, né? Que era o treinador de Portugal naquele Mundial, né? E aí eu tive a oportunidade de conversar com ele, né? Me apresentar, dizer que eu era um dos goleiros do Brasil naquela final, naquele Mundial, eu era o goleiro reserva, o titular era o Roger, e a gente estava comentando justamente do público, né? Ele disse que quando bateu quase 130 mil pessoas, eles fecharam as catracas, né? Porque ainda tinha muita gente para entrar no estádio, né? E foi impactante, né? E ver o estádio lotado daquela forma. Foi um jogão de bola. Portugal tinha um time maravilhoso também. Acho que foi a melhor geração de Portugal. Né? Rui Costa, né? Rui Costa, Figo, enfim, foi a melhor geração de Portugal. Portugal era o atual campeão mundial sub-20, tinha sido campeão na Arábia Saudita em 89, e tinha muito brasileiro lá no estádio, porque em Portugal sempre tem muito brasileiro. E o jogo, a gente fez 2 gols no primeiro tempo, que foram anulados, né? Até hoje a gente não sabe se foram bem anulados ou não, mas o jogo acabou indo para a prorrogação no 0-0, acabou 0-0, e nos pênaltis o Elber, se não me engano, o Elber, que depois fez história no Bayern de Munique, né? Errou o pênalti e acabou o Portugal sendo campeão, né? A gente tinha uma seleção também que revelou muitos jogadores, né, o Roberto Carlos, lateral esquerdo, né, que apareceu no Mundial, porque ele ainda era do União São João na época. O Elber era do Londrina. Após o Mundial, a Inter de Milão comprou, né, então ele se destacou no Mundial. A gente tinha aí Ramon, Sérgio Manuel, Paulo Nunes, Jair, Marquinhos. Né, Luiz Fernando foi bem naquele Mundial, né? Luiz Fernando do Internacional, né, também, meio campo. Então a gente tinha um time muito qualificado, né? E foi uma pena não ter ganho, né? O Mundial, mas como eu falei, Portugal também foi a melhor geração de Portugal, né? Então para eles lá foi o ápice, eu acho que do futebol deles, apesar de ter sido uma categoria inferior, né? Não no time profissional, mas foi o ápice do futebol português, né? Fabiano, deixa eu te perguntar uma coisa. O Fabiano da segunda metade dos anos 90, tem vaga nesse time do Inter de hoje? Bem treinado tem, né? Bem fisicamente. Não, com aquele físico, né? Com aquele pique lá. Não, tem. Não, com certeza. Bem treinado, né, Emerson? O Emerson também volta, porque hoje os treinamentos mudou muito, né, da nossa época, né? Mudou para melhor, que bom, né? Não só treinamentos, né, Fabiano? Os jogadores hoje tem... não, poxa, hoje os atacantes trabalham fundamental na sua área, né? Antigamente, nós, atacantes, tinha que fazer lateral, correr para um lado. Hoje, não. Hoje, o jogador, o atacante, ele tem um trabalho dentro de campo hoje no seu setor. Não precisa correr muito, não é correr desnecessário, né? Ele corre certo. Então, com essa tecnologia hoje, com certeza, né? Nós, na nossa época de 90, né, Emerson, a gente ia voar hoje, com a cabeça e as nossas atitudes dentro de campo, de encarar o jogador, de encarar o adversário com essa que a tecnologia hoje, parte física, tática, né, que tem, poxa, com certeza a gente ia ajudar bastante.
O futebol mudou muito da nossa época, né, Fabiano, em todos os aspectos, não só dentro de campo, mas como fora de campo. Mas um dos grandes ganhos, né, e que permite aí ao pessoal que joga hoje ter um desempenho talvez, acho que fisicamente superior, principalmente fisicamente superior, é a tecnologia, né? Hoje você faz exames de tudo, existem, né, sistemas que você... que o jogador, quando chega no clube para treinar, ele é avaliado todo. Então, ali se sabe exatamente sua deficiência, o que você está precisando, o que você está precisando treinar. Então, o treinamento é muito individualizado, consegue tirar de você o melhor, potencializar o que você tem de melhor, consegue minimizar suas deficiências, e naquela época não, né? Era meio que assim, a parte física jogava todo mundo no mesmo bolo, fazia tudo a mesma coisa e ia para o campo. Mas todos os clubes faziam isso, né? A parte física era assim, então o goleiro corria tanto quanto isso nos treinamentos, né? Botava lá no grupo e corria também a longa distância, que nem precisa, hoje o goleiro não corre mais, né? Nos treinamentos, uma série de coisas assim. Eu acho que se a gente tivesse, Fabiano, né, esse preparo, essa tecnologia toda nos trabalhando hoje, talvez a gente conseguisse um desempenho muito, muito, muito bom mesmo, né? Porque se daquela forma a gente já teve um certo destaque, imagina com toda essa tecnologia aí para aprimorar o desempenho, né? Isso é verdade. É um ponto muito interessante, né? Inclusive, quando se faz comparações com o jogador de uma época com o jogador de outra época, porque tem todo esse contexto, né? De treinamento, de cabeça, de tudo, né? Hoje em dia é muito diferente. Até o tipo de grama que se jogava, né? É completamente diferente, né? Mudou muito, mudou muito. Mas isso mudou para melhor, né? Também, né? Então, em muitos aspectos, sim. Muitos aspectos, principalmente a parte profissional de respeitar o atleta hoje tá diferente, né? Os clubes estão bem hoje profissional e os jogadores estão bem profissional com os clubes, porque antigamente eu acompanhava, faltava um pouquinho de respeito com os atletas, dentro e fora das quatro linhas. E isso é o que eu sempre falo para os jogadores: aproveita isso hoje, ajuda o clube, deixa o clube te ajudar, que vocês vão ter uma carreira maravilhosa dentro, fora das quatro linhas, né? Hoje o jogador está amparado com vários profissionais, né, dentro do clube. Então, só deixar, dedicar, né? Dedicar um pouco mais isso aí, vai seguir, vai jogar com uns 40 anos lá na frente, com uma vida saudável dentro do esporte, com certeza. Profissional. Eu vou me encaminhando aqui para o fim, e aí já vou finalizar aqui com o Fabiano. Duas coisas que eu quero saber de ti. Como que tu vê o Inter hoje, se ele tem chance, né? Porque agora a gente está sonhando, né? A gente está acreditando, né? Depois dos resultados aí, deixaram a gente sonhar, nós vamos sonhar. Então, tu acha que o Inter tem chance hoje e tu gostaria que o Abel continuasse? E para finalizar, tu quer seguir no futebol? Tu tá procurando alguma coisa, fazendo algum curso, estudando? Como é que tá essa situação também? Olha, eu gostaria que o Abel ficasse, porque o trabalho dele está dando resultado. Uma coisa que aconteceu com o Internacional não ocupando a imprensa, mas a imprensa deixou de falar do Internacional, o Internacional cresceu, incrível que pareça. E é um momento do Abel, um momento do clube, um momento dos jogadores. Eu acho que tem sim possibilidade de chegar na final ou ser campeão do jeito que vem trabalhando, porque os outros clubes estão perdendo e o Internacional está encostando. Então tem sim a oportunidade aí do Internacional, tem os outros clubes também chegando também, tem possibilidade, mas o Internacional vem trabalhando quietinho agora. Eu acho que é um momento o que o Abel encontrou taticamente, os jogadores aonde tem que cada um fazer a sua função, né? Então acho que isso é importante, do treinador junto com o jogador. Tá botando tomara inclusive.
É isso aí, que nós falamos, tem que colocar, tem que apostar, uma hora vai apanhar, mas tem que colocar, vai ser cobrado, mas tem que colocar. E a outra pergunta é assim, eu já venho fazendo alguns cursos dentro da área do futebol, como auxiliar de treinadores, alguns cursos aí, a gente tem que estar sempre preparado, né, porque daqui a pouco vem um convite, né, a gente tem que estar ali debaixo do braço ali, o diploma, né, como fala, apesar que a gente passou 20 anos correndo aí, mas precisa, então eu com certeza cada curso que tiver aí eu vou tentar o máximo aprender, né, porque a gente sempre está aprendendo no futebol, então vou seguir aí, se tiver oportunidade aí, vamos trabalhar assim, ó. Perfeito. Para encerrar, eu tenho 2 perguntas também para o Emerson. A primeira é o seguinte, Emerson, no futebol de hoje, trazendo para a atualidade, é muito exigido que o goleiro tenha uma boa saída com os pés, né? A gente sabe que a gente está nessa transição e por isso muitos treinadores aparentemente ligam mais para esse quesito do que para o quesito principal, né? O de ser bom com as mãos. Tu não acha que existe uma supervalorização nesse quesito? Parece que não tem meio termo, né? Ou o cara precisa saber jogar com os pés, primeiramente, e não importa muito as mãos. E segundo, tu foi um cara que conseguiu conciliar o estudo e o futebol, né? Tu é formado em administração, fez pós em, se não me engano... Gestão esportiva. Exatamente, gestão esportiva. Como tu conseguiu conciliar as 2 coisas, carreira e o estudo? Bom, eu vou começar por essa, então, né? Eu sempre gostei de estudar, né? Isso também, eu acho que já foi um diferencial que a maioria dos garotos, né, que gostam de jogar futebol, prefere jogar futebol e esquece o estudo. Eu fazia as 2 coisas, eu gostava de estudar. Então, eu tentei levar o estudo até onde deu. E eu, com 17 anos, já estava na faculdade e só abandonei a faculdade quando eu estreiei como goleiro titular do Grêmio. E aí ficou inviável jogar como goleiro do Grêmio profissional e ainda ir para a faculdade à noite para estudar, né? Então eu abandonei o que eu já tinha feito. Só que 2 anos antes de eu terminar a minha carreira, eu parei com 35 anos aqui no Vitória, da Bahia. Eu entrei novamente na faculdade de administração aqui em Salvador e os últimos 2 anos eu consegui conciliar, né? Jogar e estudar. É difícil, não é fácil não, né? Mas como eu falei, eu gostava e fiz com que acontecesse, né? Então, depois que eu encerrei a carreira, mais 2 anos me formei, né? E foi muito importante para as atividades que eu desempenhei pós-carreira de atleta, né? Mas é muito difícil conciliar as 2 coisas, né? Eu tive a sorte também, quando jovem, de ser de Porto Alegre e jogar no Grêmio. Então, eu tinha a estrutura... Eu não estava longe da minha família, eu não morava na concentração do clube, como muitos garotos, né, moram, e aí fica mais difícil estudar. Eu tinha o apoio da minha família, dos meus pais, para estudar, para jogar, né, também, que não era a realidade de muitos garotos. Hoje em dia todo mundo quer que o filho seja jogador, mas na época ainda não era também bem assim, muitos pais não apoiavam. Eu tive sempre esse apoio, então facilitou muito. E eu acho que o fator determinante é porque eu sempre gostei de estudar, então eu fiz acontecer, né? Em relação ao goleiro hoje jogar com os pés, é uma das coisas que o futebol mudou, né? A posição de goleiro mudou. Hoje o goleiro, se não jogar com os pés, não joga. Porque é um caminho... goleiro líbero, né? É um caminho sem volta, né? O goleiro não vai poder mais ser que nem eu era. Eu era péssimo com os pés, não gostava de jogar com os pés, mas também naquela época não se exigia que o goleiro jogasse com os pés. O máximo que acontecia era uma bola atrasada, você vinha e devolvia do jeito que dava, né? E estava tudo certo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o goleiro já faz parte de uma estratégia de jogo, né, de início, de ataque, começa com o goleiro, então se faz necessário a participação do goleiro jogando com os pés, né? Como eu falei, um caminho sem volta. Todos os treinadores estão implementando e vão acabar implementando isso nos seus clubes. Então, se o goleiro não se adequar, não joga, por mais que seja um bom goleiro, mas vai faltar um fundamento importante.
que cada vez mais está se tornando muito importante para o goleiro, que é jogar com os pés, né? Então, é lógico que os goleiros hoje, desde a base, já treinam isso. Na minha época, como a gente não jogava, eu ainda sou da época, eu acho que o Fabiano ainda é do início, bem mais, que o Fabiano é 4 anos mais jovem do que eu ainda fui da época que podia atrasar para o goleiro e o goleiro pegar a bola com a mão, né? Porque essa regra mudou em 91. Essa regra mudou em 91, né? Que não podia mais pegar com a mão, né? Só atrasada de cabeça ou de coxa, alguma coisa. Né? Então, eu ainda, minha divisão de base toda, eu joguei assim, né? Então, você não jogava com os pés, o goleiro, né? No máximo, batia o tiro de meta, né? Então, hoje é um caminho sem volta, é um fundamento que precisa ser muito bem treinado desde pequeno, porque vai ser solicitado durante o jogo, e o goleiro, para ser considerado completo, hoje precisa saber jogar com os pés também, né? Então, ficou mais difícil para o goleiro? Ficou. Né? Para mim seria muito difícil jogar hoje, mas também eu tenho a consciência que eu treinaria muito mais com os pés do que eu fazia na época, né? Então, tem que jogar com os pés hoje. E o futebol mudou para esse lado, então não tem como questionar. Aceita que vai menos e treina. Que na teoria o goleiro acaba se tornando um a mais, né? Porque o outro goleiro tá no gol, né? Então tu começa a jogada com um jogador a mais, né? Essa, na verdade, é uma das teorias que fazem o goleiro ser exigido, né? E acabar jogando com os pés. A partir do momento que o goleiro participa da construção da jogada, você libera mais um jogador, né? Se a bola está com o goleiro, você libera mais um jogador para ter a supremacia numérica, né? Então... Mas eu ainda acredito que os atributos, a qualidade de reflexo, de impulsão, eu acho que ainda não há... Mas isso não perdeu valor, Mauro. Não perdeu valor. O goleiro só quer acrescentar mais esse fundamento. Eles continuam precisando ser bom em saída de gol, bola rasteira, reflexo, tudo isso, né? Porque o goleiro agora ele tem que ser um pouco mais completo, tem que saber jogar com os pés. É verdade. Então tá, eu vou agradecer o Fabiano aqui, muito obrigado. Sou teu fã, né? Acompanhei, não tem nem o que falar. Muito obrigado por aceitar o convite, por participar. Um grande abraço. Eu que agradeço, obrigado aí. E uma coisa assim que eu acho legal de tudo isso dentro do futebol hoje, quem acompanhou o Fernando Diniz, né, lá no Osasco, quando ele começou com essa loucura de jogar com jogadores e com o goleiro, recebeu muita crítica, porque na Europa podia, aqui no Brasil não. E ele foi um dos treinadores que começou na Série D, Série B, lá do Paulista. Então, sempre quando fala o nome dele sobre essa questão da evolução dentro do futebol, jogar com os goleiros, se é bom na mão ou no pé, o Fernando Diniz começou. Eu lembro até hoje, nós conversávamos, ele falava, poxa, o pessoal me acha louco, mas isso daqui uns anos, Fabiano, isso vai ser implantado, e isso está sendo, e é realidade hoje, como o Hermes falou. O clube que não se adaptar nesse estilo de jogo hoje, vai ficar para trás. Então, isso aí eu queria gostar de falar por causa do Fernando Diniz, que ele sempre falava isso para mim, e quando a gente podia tomar um café e conversar, ele falava, eu falei, você é louco, hein? Ele era louco já, né, jogando, que ele era um grande jogador, é mérito dele aí que acreditou, e muitos acreditaram nessa ideia dele também. Obrigado pelo espaço aí, eu que agradeço. Abração. Abraço, Fabiano. Emerson e Fabiano, muito obrigado pela participação de vocês, por terem aceito o nosso convite. Programa de estreia, Grenal Total, e as portas estão abertas, sempre que quiserem voltar, sintam-se em casa. Obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Chegamos a quase 1 hora de programa já, e desejamos sucesso para vocês. Para nós, todos nós. Um abraço aí, Emerson. Obrigado pelo bate-papo, pela oportunidade. É bom rever o Fabiano, a gente acompanhou, né? A gente para de jogar e depois não sabe o que estão fazendo, o que não estão, mas a gente acompanhou de perto, né? Parabéns pela carreira, viu, Fabiano? Pela sua história. Para nós.
E aí Mas o Emerson ele incomodava no Juventude, no Bahia, pelo amor de Deus. O Emerson tem história. Eu não conseguia fazer gol nele, rapaz. Eu ia perguntar isso, se tu tinha feito gol nele. Porra, ele fechava o gol ali. Aí na época era a touca nossa, era o Juventude, ele tava lá atrapalhando nós. Porra. Você tava em 99, né? Sim, pô, está, 97, 99, 91. A semifinal da Copa do Brasil, né? Que a gente ganhou de 4-0. Né? Rapaz. Caiu. Foi o grande ano do Juventude, né? 99, o grande título da história do Juventude, né? E o Internacional, assim, a semifinal gaúcha, né? Para nós ganhar de 4-0 dentro do Beira-Rio foi uma façanha, né? Ainda mais o Beira-Rio do jeito que estava, né? Entupido, né? Entupido de colorados, e principalmente colorados que já se consideravam na final, né? Porque o Inter era o favorito, né? Sim, sem dúvida. Foi uma façanha e tanto aí do Juventude. Então tá, obrigado, Emerson, mais uma vez. Grande abraço aí a todos e à disposição sempre, viu? Obrigado. Muito obrigado. Grande abraço, sucesso sempre. Certo. Fala aí, Muniz, o que é show? Muito bom, gostei bastante. Fabiano e Emerson representaram bastante. Eu gosto muito de ouvir. E as histórias deles são sensacionais. Óbvio que não temos tempo, né, cara? A gente tinha que parar e ouvir as histórias por muito mais horas. Uhum. Eu até ia te falar, sabe, que é muito legal também tu ver o conhecimento que já se tinha, né? E tudo que os caras fizeram, bem o que o Emerson até tinha falado, tudo que os caras fizeram sem toda essa tecnologia, sem todos esses recursos que tem hoje, né? Que os caras conseguiram fazer naquela época. Então, imagina o que os caras iam fazer hoje em dia, né? Sim, se eles já brilharam antes, né, cara? Imagina nos dias de hoje. O Emerson, ele despachou o Dida e o Júlio César no Bola de Prata, estava anotado aqui, 2001, ele é ídolo no Bahia. Uhum. Claro, como é Grenal total, não tem como falar de Bahia, né? Não tem espaço. Mas mas tem um peso muito grande, né? Muito grande. O que eu ia te falar? A gente dá uma conversadinha sobre a rodada passada ou deixamos isso para o próximo programa? O que tu acha? Podemos dar uma pincelada aí, não? Bom, teu time ganhou, até por isso que tu quer falar, né? O Inter ganhou do Goiás, né? Mas ganhou daquele jeito, né? Foi um jogo bem intenso. O primeiro tempo do Inter até foi bom. Aqui até o primeiro tempo a gente teve 7 finalizações, 2 no gol. O Goiás teve 13, 2 no gol também. Mas o segundo tempo foi de chorar, simplesmente não dava. 66% de posse de bola do Goiás, 11 finalizações, 2 chutes no gol, né? E eu acredito que assim, um time do tamanho do Inter, tá? Que tá lutando por um título, jogando em casa, na minha cabeça é inaceitável sofrer pressão do Goiás do jeito que sofreu no segundo tempo. Foi um horror, cara. Foi um horror. Mas na verdade, o Goiás não tem. O Goiás tá desesperado, né, cara? Como? Sim. Pode continuar. Não, eu só ia falar, né? O que importa é os 3 pontos, né? Que pelo menos nisso conseguiram um resultado. Mas para mim foi complicado de ver o segundo tempo, cara. Sim, eu acompanhei o jogo do Grêmio, o jogo do Inter. Agora estamos a 3 do São Paulo. Sim. Cara, chega um ponto da competição que tu só precisa somar 3 pontos, entendeu? A maratona de jogos é muito grande, cara. E a gente está invadindo o ano jogando bola, então eu acho que a gente tem que valorizar os jogadores de algumas críticas, sabe? O Goiás também, ele tá numa disputa muito grande para sair da zona de rebaixamento, então estava perdendo de 1-0, vamos tocar para cima. Ele colocou 3 jovens jogadores, o técnico do Goiás,
o time melhorou, quase chegou no gol de empate, mas, como eu falei, chega um ponto que só tem que somar 3 pontos. Né? Claro, ótimo se jogar bonito, se golear, perfeito, isso é o que todo torcedor quer. Mas chega uma hora que tem que somente somar 3 pontos, diferente do Grêmio, entendeu? Falando do Grêmio agora. Só mais 2 comentários sobre o jogo. Tranquilo. O Praxedes foi muito bem no primeiro tempo. Ele com o tempo ele vai pegando mais essa manha de distribuir a jogada, ele tá melhorando, tá evoluindo. No segundo tempo ele ficou meio apagado, mas Sim. assim, 2 destaques, né? Um negativo e um positivo. O Patrick jogou muito mal. Ele passou, acho que, né, naquele tipo de jogada dele que ele vai levando com o corpo ali pelo flanco. Ele passou 1 ou 2 vezes só, não conseguiu passar mais. Uma partida muito boa do David Duarte, que é zagueiro e lateral ali. No combate com o Patrick, ele estava ganhando todas. E tem um jovem jogador do Goiás, vamos pegar aqui o nome direitinho. Índio, tá? Sim. Camisa 10, entrou no segundo tempo. Entrou, jogou muita bola, fez o que quis. Ele jogou pela direita, o Moisés passou um trabalhão com ele e, inclusive, já está sendo ventilado o nome que está no radar aí do Inter. Tá, Sim. Destaque negativo do Inter, para mim, só que é jovem, né, cara? Então, jovem oscila muito, foi o Caio Vidal. Para mim, o Caio Vidal foi muito abaixo. Tomada de decisão errada. Teve uma hora que o Praxedes deu um passe de calcanhar para ele na lateral, que antes do zagueiro chegar, queria dar uma de Cristiano Ronaldo, entendeu? Claro, é novo, é jovem, vai oscilar, mas ele foi muito mal. Uma coisa que precisa... Claro, que precisa jogar, né? Precisa ter sequência, tu vai errar, vai acertar, é do jogo. E tomara que vocês tenham paciência com os jovens, porque precisam. O Everton foi mais ou menos assim também, né? Bom, tu lembra? Ele era muito contestado no início, né? Pedro Rocha. Pedro Rocha recebeu até gol. Vamos lá, vamos engatar o Grêmio aí. O Grêmio... O que eu posso falar, né, cara? O Grêmio... 0x0, jogo feio, murrinha, truncado... Poupando, diz o Renato que não poupou, né? Que vai usar força máxima independente das situações, mas tem coisa que não pode externar. Mas enfim, o Grêmio... O próximo jogo agora já é pela Copa do Brasil? Não. Próximo jogo. Então não faz sentido poupar, né? Pois é o que todo mundo fala, né? Mas ele disse que tem coisa interna que a gente não sabe, que não vai contar, enfim... Mas o Grêmio, ele empata muito. É um time que, o Grêmio tem 3 derrotas na competição. Tá bom, mas o Grêmio tem 13 empates na competição. O Grêmio tem mais empate do que vitória no Brasileiro, entendeu? Uhum. Por exemplo, o Atlético Paranaense é um time que esse ano tá mal. Né? Se for comparado aos brasileiros anteriores, certo? Sim. O Grêmio tem uma vitória a mais que eles. Só. No campeonato. Entendeu? Então, o Grêmio, essa invencibilidade, é muito bonito tu externar isso, e bater no peito, dizer, tô invicto, mas é muito empate, né, cara? Uhum. É muito empate. Empatite. Então, quem quer ser campeão brasileiro, ele precisa ganhar do Fortaleza lá, com todo respeito ao Fortaleza, entendeu? Fortaleza com um time, todo mundo convidado, cheio de jogador com Covid no Fortaleza, entendeu? Isso aí não é base, né? A gente jogou contra o Santos lá, eu acho que tinha 2 titulares, o resto era tudo... Nem os reserva, cara. Todo mundo tava com Covid, a gente perdeu... Eu costumo dizer, a gente perdeu pro juvenil do Santos. Sim, era o Sub-12 mais Marinho. É bem isso. Então, mas o Grêmio foi mal. A Fortaleza teve mais posse de bola, a Fortaleza chutou mais, a Fortaleza trocou mais passe, precisão de passe. Se for ver as estatísticas, né? A Fortaleza foi melhor que o Grêmio no jogo. O Grêmio teve o gol impedido do PP,
né, mas também não criou mais outras chances. E o Fortaleza também não criou muito, mas o jogo feio. O Inter joga, inclusive, contra o Fortaleza, né? Próxima partida, dia 17. Mas isso a gente vai falar ali na quinta, a gente vai falar melhor, com calma, sobre isso aí. Mas o próximo jogo é contra o Fortaleza, aqui no Beira-Rio. Sim, o Grêmio pega o Palmeiras no Allianz Parque. Sequência difícil pro Grêmio agora, Palmeiras, Atlético e Inter. Né? Palmeiras fora, Galo em casa e Inter fora. O Inter é Fortaleza em casa, São Paulo fora e o Grenal. Complicado também. Também complicado. Pegou uma sequência boa que tinha que ganhar, de jogos que tinha que ganhar, com todo respeito aos adversários, claro, mas eram jogos que precisava ganhar, pontuar, se sonhava com um título, né? Exatamente, para chegar no confronto direto, ter aquele jogo de 6 pontos, né? Agora é torcer pro São Paulo perder de novo, né? Ficar naquela ali para chegar no jogo contra o São Paulo e o empate já servir. Exato, e acho que mais esse ano, né? O futebol brasileiro está muito de fases, né? Tem fases que o time tal é o melhor do Brasil, né? Já foi São Paulo, já foi Grêmio, acho que hoje é o Palmeiras, talvez, já foi o Galo. Já foi o Flamengo também. O Flamengo começou mal, deu uma melhorada e depois piorou de novo, né? Exatamente, e tem muito time, mesmo bem na tabela, com muito problema interno, né, cara? Uhum. O São Paulo já teve problema, o Flamengo está com problema, o São Paulo está com problema, o Inter está com problema. Então, eu acho que nessa reta final, o time que vai levar o brasileiro talvez não seja o melhor no campo, entendeu? Mas o melhor estruturado nessa fase final. Sim. O Inter está buscando... agora engrenou, né, uma sequência de vitórias, mas estava muito mal um pouquinho tempo atrás, né? Saiu o Kudê, entrou o Abel e só foi ladeira abaixo, né, bem dizer. Até o Abel conhecer o plantel, conseguir encaixar o sistema dele, os jogadores no lugar certo, demorou e nós sofremos muito ali, né? Sim. Perdemos muito ponto que talvez vai fazer falta. E teve esses problemas no Inter e tá a 3 pontos do líder. Então, eu acho que agora, nessa reta final, as coisas precisam melhorar nos times. Eu não sei se o Flamengo vai manter o Rogério, mas o Flamengo é um time que a gente, desde o começo do campeonato, né? A gente falava, se o Flamengo engrenar, o Flamengo vai ganhar. E passou as rodadas, a gente falava, se o Flamengo engrenar, vai ganhar. Isso, não, por enquanto, não aconteceu. Mas eu acho que todo mundo tem chance, cara, na verdade. Tem um grupo no WhatsApp de uns amigos meus, que eu acho que foi, ainda com o Kudê, nós estávamos em primeiro lá e tudo, e eu falei assim, olha que nós vamos ganhar esse campeonato. E todos, porque é um grupo bem variado, com pessoas de todos os lugares, todos, sem exceção, falando assim, não, o título é do Flamengo, não tem o que discutir, o Flamengo vai ganhar, não sei o quê. E aí agora o Flamengo tá... E que engraçado, né? Bom, nem vamos se aprofundar muito nisso, mas o Rogério Ceni, todo mundo, né, sensação, grande técnico, todo mundo queria, bababá, e não funciona, parece que o cara só funciona no Fortaleza mesmo. Cara, eu acho que o Rogério, ele tem más escolhas, não pelos times dele, mas nos momentos que ele sai dos clubes, sabe? Eu acho, a partir do momento que ele pegar um clube no começo de temporada, como o Roger Machado faz, não aceitar time no meio da temporada, entendeu? Porque tu vai acabar sendo um técnico, se fosse times com posições mais abaixo, tu ia ter aquela fama de tampão, né? Como o Zé Ricardo, por exemplo. Mas o Rogério Ceni, ele precisa escolher melhor o momento de sair do Fortaleza, porque parece que ele vai sair do Flamengo ao Fortaleza, para depois fazer um bom trabalho de novo, para depois tentar ir para outro clube, né? Looping eterno, né? Exatamente. Eu acho que falta essa escolha, o momento da escolha, sabe? Eu vou ler ali alguns comentários, ó. Cláudio Escobar. Não importa jogar feio ou bonito, o que importa é conquistar a vitória sempre. Time de menor expressão sempre dá trabalho.
E realmente, né? O Inter venceu por 2-0 o Palmeiras aqui no Beira-Rio. Claro, né? Eu vou ser bem sincero. Eu acho que foi uma das piores partidas do ano do Palmeiras, porque foi inacreditável. Foi mal, né? O Palmeiras foi mal. Mas, claro, mérito do Inter que foi lá, marcou e soube sair com a vitória, né? Mas realmente o time pequeno incomoda, né? Incomoda. Pequeno, né? A gente fala pequeno, mas cada um com a sua grandeza, né? Não quer dizer. Sim, e eu acho que o Grêmio e o Inter, quando eles pegam adversários propositivos, eles saem melhor. Nos embates entre grandes, sabe? Talvez falta uma... Não sei o que falta. Talvez é a cabeça do jogador antes de entrar em campo, né? Porque a percepção dele é, hoje eu tenho que dar a vida, porque é o jogo contra o Flamengo. E aí contra o Goiás, sei lá, o cara entra assim, não, hoje nós vamos conseguir vencer. Então, talvez tenha muita influência psicológica, né, no jogador. Pois é porque a gente fica pensando, né, o que passa na cabeça do atleta e tal. Claro que não é isso, mas fica a impressão de que a qualquer momento a gente vai lá e faz o gol e acabou o jogo, entendeu? Contra os pequenos, ou os reativos, né? Sim, o Igor falou palpites para o Grenal, amigos. Olha, o Grenal Empate. ainda vai demorar. A gente vai Empate. ter... A gente 0-0 ou 1-1. A gente vai ter ainda um tempo. Eu não vou dar meu palpite ainda. Eu vou aguardar um pouquinho, vou ver como é que vai ser essas rodadas. Vá que um Kahneman não jogue. Então, vou aguardar aí essa confirmação. Se o Kahneman jogar, é empate ou derrota do Inter. Se jogar Kahneman e Jeromel, gol e não faz. Aí piorou. E falando em questão psicológica, o Grenal tem muito disso, né? Ainda mais nos dias atuais. O Inter, ele perde muito no psicológico, né, no Grenal. Como a bala, né? Porque a sequência é muito grande do Grêmio. Sim. É muito grande. É uma competição a mais, né? Mas são quantos grenais que o Inter não ganha no Grêmio, entendeu? Não querendo rivalizar, entendeu? Sim, te entendi. O Igor comentou ali, muro. Cara, eu até li o comentário do Igor porque me lembrou uma coisa. O Fabiano tem uma entrevista dele, se não me engano, na Placar, que ele fala assim, eu sou um muro, os caras batem em mim e voam longe, porque ele era forte, sabe? E aí, nessa mesma entrevista, ele fala assim, eu sou o tipo de jogador que busca o contato, que quer a chegada, tem que chegar forte, sabe? Ele era, tipo, vem. Um jogador chato. Drible e tudo mais, né? Então ajudava bastante. Então tá, Tem mais comentários ou vamos entregar? A Luana, né? Luana, minha esposa, né? Desejando sucesso ali para nós. O Wagner August falou, mas amigo meu. E o Cláudio Escobar tinha parabenizado ali antes. O Giovanni Muniz, que eu acredito que, né? Meu pai. Falou show. O Didico, meu grande amigo Didico, mandou um parabéns para nós, falando ali para o Fabiano que deu muitas alegrias. E o Rodinei tinha falado ali já algumas coisas que até a gente já tinha lido aqui antes. Perfeito. A amigona minha, a esposa do Didico. E eu acho que é isso aí. Obrigado para quem assistiu, né? Quem se manteve aí até agora. Muito obrigado. A gente está no momento inicial do projeto, então muita coisa a gente ainda vai ajustar. A gente teve uns contratempos, mas acredito que a tendência é cada vez a melhorar mais, né?
que tudo indica, semana que vem nós já faremos nosso programa via YouTube, então vai facilitar ainda mais para o pessoal. E nosso próximo programa é na quinta. Nós temos um correspondente do Palmeiras. E já confirmamos. Às 8h15. Exatamente, às 8h15, um pouquinho mais cedo. Já temos a participação do Wellington, né, que é um correspondente da equipe do Fortaleza. O comentarista tricolor. Exatamente. Então, e já fechamos também com o correspondente da equipe do Palmeiras. E traremos aqui todas as informações dos adversários da dupla Grenal, como prometemos, né? Como a gente prometeu nos anúncios do nosso programa. Então tá, vamos lá, abração, obrigado. Compartilhem esse vídeo aí, nos dêem uma força, ajudem a gente. É um projeto totalmente independente, como a gente já falou. A gente não está ganhando nada, a gente está lutando para conseguir muitos contatos para a gente fazer entrevistas legais, como foi essa. Eu pelo menos gostei muito. Sim. Fabiano, nossa, não tenho o que falar. Eu vi jogar, é meu ídolo, né? Não tenho o que falar. O Emerson eu não conhecia muito, então foi muito bom conhecer bastante da história dele, da trajetória dele. Então, nos apoiem, nos ajudem da forma que vocês puderem para a gente melhorar cada vez mais esse projeto aí. Obrigado a todos. Nos vemos na próxima quinta-feira. Como o Mauro disse, a gente está buscando ter mais contatos. A gente já confirmou com muitos ex-jogadores. Então, mais para frente, vocês verão Cláudio Pitbull, Gavilã, Mauro Galvão, Rodrigo Mendes, Wilson, Cláudio Duarte, Luiz Carlos Vinck, entendeu? Esse aí vai entrar para a história. Não que esse não tenha entrado já. Sim, mas papo sempre vai ter. Então tá, brigadão, gente, até lá. Até mais, tchau, tchau.